Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos continuar o nosso estudo com frações algébricas. O objetivo deste capítulo é estudarmos fatores comuns, simplificação de frações algébricas e encontrar frações algébricas equivalentes. Lembrando que, quando é com números, por exemplo, a fração 5 sobre 15, nós dividimos os dois por um fator em comum. Por exemplo, o 5, dá para dividir por 5 em cima e embaixo. 5 dividido por 5 dá 1, 15 dividido por 5 dá 3. Então, nós simplificamos essa fração numérica. Se queremos encontrar frações equivalentes, por exemplo, nós multiplicamos em cima e embaixo pelo mesmo número. E sempre que eu falo em cima e embaixo, eu estou me referindo ao numerador e ao denominador. É só porque eu acho mais rápido falar em cima e embaixo do que falar numerador e denominador. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, vai ficar 2 sobre 6. Se eu multiplicar por 3 aqui em cima e embaixo, vai ficar 3 sobre 9. Se eu multiplicar por 4 aqui em cima e aqui embaixo, vai ficar 4 sobre 12. Então, perceba que existem infinitas frações equivalentes, né? Em que 1 sobre 3, nesse nosso exemplo aqui, é a fração mais simplificada. O que é o fator comum? Por exemplo, 12 e 15. Perceba que o 12 pode virar 4 vezes 3 e o 15 pode virar 5 vezes 3. Então, perceba que o 3 é o fator comum, a parte de cima e a parte de baixo. O que é que eu posso fazer com esse fator comum? Eu posso vir aqui e cortar o 3 com o 3 e simplesmente por último fica 4 sobre 5. Então, é uma maneira também de simplificar a fração. É mandar embora o fator comum, a parte de cima e a parte de baixo. Então, esses conceitos, né, esses procedimentos que são feitos com frações numéricas, nós fazemos da mesma maneira para frações algébricas. Então, vamos lá. O mês de agosto de 2019 foi marcado por grandes queimadas na floresta amazônica. Segundo a notícia da imagem, né, no início da aula, aquela imagem ilustrativa, uma parte dos focos das queimadas está relacionada ao desmatamento da região, ou seja, parte das causas, né, parte daquilo que causou as queimadas está relacionada ao desmatamento da região. Você percebe alguma relação entre os números apresentados na notícia? Os números apresentados na notícia, perceba, é 1/3 e 3 sobre 9. Qual é a relação que nós observamos entre 1/3 e 3 sobre 9? Simplesmente elas duas são frações equivalentes. Se você multiplicar essa fração por 3 e 3 em cima e embaixo, vai virar 3 sobre 9. Ou se você simplificar 3 sobre 9, nós temos 1 sobre 3. Então, 1 sobre 3 é a fração reduzida de 3 sobre 9. Nós vamos agora aprender a simplificar frações. E uma das formas de simplificar frações é fazer como fizemos aqui no 12 com o 15. O 12 nós escrevemos 4 vezes 3, o 15 5 vezes 3, ou seja, nós fatoramos e mandamos embora o fator comum. Nós podemos fazer isso com frações. Por exemplo, 28 fatorado é 2 vezes 2 vezes 7. X ao cubo é x vezes x vezes x. 49 fatorado é 7 vezes 7. X ao quadrado é x vezes x. E agora, simplesmente, nós vamos mandar embora os fatores comuns. Então, vejam, o 7 dá para ir embora com o 7. Esse x com esse x. Esse x com esse x. O que sobrou, a gente só dá uma organizada, tipo 2 vezes 2 vezes x, vai ficar 2 vezes 2, 4, vai ficar 4x sobre 7. Próximo exemplo. O 36 fatorado é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, o 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a ao quadrado é a vezes a, b ao quadrado é b vezes b, a elevado a 4 é a vezes a vezes a vezes a, e o b está aqui o b. Vamos mandar embora os fatores comuns. 2 e 2 dá para ir embora. Novamente, 2 com 2. Aqui, um A com um A. Outro A com outro A. E um B com um B.
ficamos em cima 3 vezes 3, 9b, e embaixo 2 vezes 2, 4a vezes a ao quadrado, né? Então, temos aqui, ó, a fração simplificada. Aqui o 12 dá para virar 2 vezes 2 vezes 3, 24, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, temos o x, aqui x, y ao quadrado dá y vezes y, vamos mandar embora os fatores em comum, 2 com 2, 2 com 2, 3 com 3, x com x, y com y. Então, ó, a fração simplificada mais simplificada é y sobre 2. Próximo exemplo. Temos aqui, ó, A, B, C elevado a 4, B, C, D elevado a 4. Então, aqui o A, o B, C elevado a 4 é C vezes C vezes C vezes C, D elevado a 4 é D vezes D vezes D vezes D, e os únicos fatores em comum que dá para mandar embora é o B com o B e o C com o C. Sobrou A vezes C elevado a 3, e aqui embaixo fica D elevado a 4. Próximo exemplo, ó, 25 fatorado é 5 vezes 5, 50 fatorado é 2 vezes 5 vezes 5, aqui em cima temos x, y, z, e aqui embaixo x, y. Mandando embora os fatores em comum, 5 vai embora com 5, 5 com 5, x com x e y com y. Aqui a fração mais simplificada, ó, z sobre 2. Próximo exemplo, nós temos aqui o 5, o 15 dá para ver a 3 vezes 5, aqui em cima nós temos x, y, e z elevado a 3 é z vezes z vezes z. Aqui embaixo, x ao quadrado é x vezes x, y ao quadrado y vezes y, e z elevado a 3, z, z e z. Mandando embora os fatores em comum, ó, 5 com 5, x com x, um y com y, z com z, z e z, z e z. Sobra 1 sobre 3xy. Certo? Então, essa é uma das maneiras de fazer simplificação de frações algébricas. Os outros métodos são semelhantes também ao que fazemos com números. Né? 3 sobre 9, para simplificar. A gente viria aqui e dividiria por 3 em cima e embaixo. Então, nós podemos fazer isso, né? Primeiro caso. Se temos apenas fatores, ó, fatores, no caso, só temos multiplicações aqui. Então, por exemplo, o 12 e o 15, eu posso fazer o quê? Dividir em cima e embaixo por 3, ó, fica 12 dividido por 3 dá 4, 15 dividido por 3 dá 5. O A e o B não tem como simplificar, mas nós temos x ao quadrado e x elevado a 5. Para simplificar, nós dividimos em cima e embaixo pelo menor deles. Então, eu vou dividir por x ao quadrado. X ao quadrado por x ao quadrado vai embora, porque dá 1. E x elevado a 5 dividido por x ao quadrado, mantém a base, subtrai os expoentes, fica 3. Então, essa é uma das maneiras. O segundo caso é quando nós temos aqui polinômios, né, que podem ser fatorados utilizando produtos notáveis, como nós já estudamos no capítulo anterior. Por exemplo, da forma que está aqui, nós não podemos nem dividir, nem cortar nada, como fizemos nos exemplos lá em cima. Então, primeiro, em casos semelhantes ao segundo caso aqui, nós primeiro fatoramos os polinômios para depois simplificar os fatores em comum. Então, por exemplo, a ao quadrado menos b ao quadrado é esse produto notável, e esse aqui embaixo, perceba que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, que vira esse aqui. Então, aqui nós teríamos o quê? Nós tínhamos, ó, em cima, a mais b multiplicando a menos b. E embaixo, a menos b ao quadrado é quem? É a menos b vezes a menos b. O fator em comum, a parte de cima e a parte de baixo, é a menos b. Então, mandamos embora a menos b, sobrando a mais b sobre a menos b. Então, fiquem atentos, porque nós só podemos simplificar fatores comuns aos dois termos da fração, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo. Nós não podemos cortar parcelas em comuns. Por exemplo, cortar a ao quadrado com a ao quadrado aqui eu não posso. Cortar b ao quadrado com b aqui ao quadrado também não posso. Porque não podemos cortar parcelas. Nós só podemos simplificar fatores comuns. Então, temos 3 situações aqui para simplificar, gente. Eu vou aplicar os 3 casos para vocês verem a diferença
E vocês aplicam ou usam aquele que você gostou mais, que você entendeu melhor. Por exemplo, vamos fazer a letra A do primeiro método que eu mostrei. O 15 fatorado é 5 vezes 3. X ao quadrado é x vezes x. Temos ali também um y. E no denominador temos apenas 3 e o y. Agora cortamos os fatores em comum. O 3 vai embora com 3, o y com o y. Sobrou aqui em cima 5, x vezes x, x ao quadrado. E aqui embaixo não sobrou nada. Então aqui dá 5x ao quadrado. A outra maneira que nós vimos é o seguinte. Temos aqui 8 e 20. 8 e 20 dá para simplificar dividindo por em cima e embaixo por 4. Então, se ficar o menos permanece. 8 dividido por 4 é 2. 20 dividido por 4 é 5. Permanece aqui x ao quadrado. Permanece y elevado a 5. Permanece z elevado a 3. Aqui x ao quadrado, aqui permanece o y, aqui permanece z ao quadrado. Agora vamos simplificar o x. Vou dividir em cima e embaixo por x ao quadrado. Vamos ficar com menos 2 sobre x ao quadrado dá 1. Em cima vai sobrar y elevado a 5 e z elevado a 3. E embaixo, x ao quadrado dividido por x ao quadrado também dá 1. Vai sobrar só o y e o z ao quadrado. Próximo número a dividir, perceba, temos y elevado a 5 e y elevado a 1. Então, vou dividir pelo menor deles, que é o y. Vou dividir por y em cima e embaixo. Vamos ficar com menos 2. Y elevado a 5 dividido por y, mantém a base e subtrai o expoente. 5 menos 1 dá 4. Então, vai sobrar y elevado a 4. E aqui na frente temos ainda z elevado a 3. E aqui embaixo, y dividido por y dá 1. Vai sobrar só z ao quadrado. Agora temos z ao cubo e z ao quadrado. Vou dividir pelo menor deles. O menor é z ao quadrado. Então, vou dividir em cima e embaixo por z ao quadrado. Vai sobrar y a quarta que repete. Veja, z ao cubo dividido por z ao quadrado. Mantém a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Vai ficar só z. E aqui embaixo, z ao quadrado dividido por z ao quadrado dá 1, vai sobrar só o 5. E a letra C, eu vou fazer usando o terceiro caso, que no caso é o segundo caso lá, que nós vimos aqui em cima. Esse caso aqui, ó, que nós precisamos fatorar primeiro, para depois simplificar a forma fatorada. Então, veja, 2x ao cubo e 6x ao quadrado, dá para a gente colocar alguém em evidência. Então, veja, entre 2 e 6 eu posso colocar 2 em evidência. Entre x ao cubo e x ao quadrado, o menor é x ao quadrado. Né? 2x ao cubo dividido por 2x ao quadrado sobra o x, menos 6 dividido por 2 dá 3, e x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Então, nós fatoramos o numerador. E aqui embaixo nós temos 2x. Então, perceba que agora o 2 aqui vai embora com esse 2. E esse x ao quadrado dá para simplificar também com x. Se você dividir em cima e embaixo por x. X ao quadrado dividido por x vai dar x. E aqui x dividido por x dá 1. Então, sobrou apenas x vezes x menos 3, ou perceba x vezes x é x ao quadrado, e x vezes 3 é 3x. Então, gente, perceba que existem 3 maneiras de fazer fatoração de frações algébricas, né? E você
No caso da A e da B, você tem duas opções. E para fazer frações semelhantes à da letra C, você só tem uma opção, que é fatora primeiro, numerador e denominador, depois simplifica os fatores em comum. E esse aqui você pode fazer como eu fiz a letra A, ou o método que eu fiz a letra B, né? Vamos praticar um pouco mais. Letra D, nós tínhamos que x menos 1 ao quadrado pode virar x menos 1 vezes x menos 1. E perceba que x ao quadrado menos 1 pode virar aquele outro produto notável, que é o do produto, a multiplicação o produto da diferença, né, pela soma. Agora podemos cortar x menos 1 com x menos 1, sobrando aqui x menos 1 sobre x mais 1. Encontramos a fração simplificada aqui da letra D. Na letra E, perceba que nós podemos colocar fatores comuns em evidência. Por exemplo, entre o 9 e o 3 podemos colocar o 3. Entre x ao quadrado e x ao cubo podemos colocar x ao quadrado em evidência. Vamos ficar aqui, ó, 9x ao cubo dividido por 3x ao quadrado. 9 dividido por 3 dá 3. X ao cubo dividido por x ao quadrado vai sobrar um x. Menos 3x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado dá 1. Vamos fatorar a parte de baixo. A parte de baixo eu vou colocar 9x em evidência. 27 sobre 9 dá 3. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 9x dividido por 9x dá 1. Perceba que nós temos esse fator em comum. Pode ir embora. Sobrando aí, ó, 3x ao quadrado sobre 9x. Perceba que agora, no que é que nós podemos fazer? O 3 e o 9 nós podemos aqui dividir por 3 em cima e embaixo. Vamos ficar, 3 dividido por 3 dá 1, vai sobrar só x ao quadrado. E 9 dividido por 3 dá 3 e o x. E x ao quadrado? E x eu posso dividir por x e dividir por x. X ao quadrado dividido por x vai sobrar 1x. E x dividido por x aqui dá 1, vai sobrar só o 3. Na F, aqui antes de tudo, na F, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 7x de evidência. Percebam, entre 7, 21 e 28, dá para colocar o 7 em evidência. Entre x ao quadrado e x ao cubo, posso colocar o x em evidência. Perceba, 7x dividido por 7x dá 1. 21 dividido por 7 dá 3. X ao quadrado dividido por x dá x. Mais 28 dividido por 7 dá 4. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. E aqui embaixo também dá para colocar 7x em evidência. 14 dividido por 7 dá 2. X ao quadrado dividido por x dá x, menos 7x dividido por 7x dá 1. Agora podemos mandar aqui, ó, 7x com 7x ir embora. Vamos ficar com 1 mais 3x mais 4x ao quadrado sobre 2x menos 1. E essa é a forma mais simplificada da letra F, porque não tem como mais colocar ninguém em evidência, isso aqui não é um produto notável, esse aqui também não é, então não tem como simplificar isso aqui mais. Frações algébricas equivalentes. Da mesma maneira que fazemos para obter frações equivalentes às frações numéricas, nós fazemos a mesma coisa para frações algébricas. Se você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número ou pela mesma variável, você está obtendo uma fração equivalente. Se você divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, você também está obtendo uma fração equivalente. Então, para obter uma fração equivalente a uma fração qualquer, multiplicamos ou dividimos, né, o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número diferente de zero.
Ou, em outras palavras, né, multiplicamos por uma fração no qual o numerador e o denominador são iguais. Então, por exemplo, aqui, se a gente multiplica por 2 e 2 em cima e embaixo, ou por 3, ou por 4, é por qualquer número. Desde que você faça em cima e embaixo, você está obtendo uma fração equivalente. Nas frações algébricas se procede do mesmo modo. Por exemplo, se a gente multiplicar por 2a em cima e embaixo, ou por 3a em cima e embaixo, ou por a ao quadrado em cima e embaixo, por qualquer coisa, contanto que seja diferente de zero. Se você faz em cima e embaixo, você está obtendo uma fração equivalente. Escreva 2 exemplos de frações equivalentes. Aí aqui a resposta é pessoal. É dependendo do que você escolhe multiplicar. Então, por exemplo, se eu multiplico aqui por A e por A em cima e embaixo, 3 vezes A vai ficar 3A. E aqui nós fazemos distributiva, né? A vezes A vai ficar A ao quadrado. E A vezes B fica AB. Pronto, já encontrei uma fração equivalente. Você encontra a fração equivalente desde que você multiplique ou divida em cima e embaixo pelo mesmo número. O segundo exemplo, vamos multiplicar, fica a sua escolha, multiplicar por 3b. Vou multiplicar por 3b agora. 3b em cima e embaixo. Veja, em cima 3 vezes 3b vai dar 9b. E embaixo faz distributiva. A vezes 3b vai ficar 3ab mais 3b vezes b, 3b ao quadrado. Pronto, encontrei outra fração equivalente a essa primeira aqui. Encontrar uma fração equivalente a essa daqui. Também, multiplique em cima e embaixo por qualquer valor à sua escolha. Por exemplo, se eu vou multiplicar por x, em cima e embaixo, vamos ficar com 10 ao quadrado b elevado a 4. E o x, e embaixo, x vezes x, x ao quadrado. Pronto, encontrei uma fração equivalente. Vamos multiplicar, por exemplo, agora por... Também, a sua escolha. Colocar 4x. Se a gente multiplicar por 4x, como é que vai ficar a nova fração? 10 vezes 4 é 40. Aí vamos ficar com a ao quadrado, b elevado a 4 e o x. E no denominador, 3 vezes 4, 12. X vezes x, x ao quadrado. Pronto. Encontrei outra fração equivalente à primeira. Com base no que nós já estudamos até agora, com frações, vamos responder aqui mais algumas atividades. Associe a cada uma das afirmações V para verdadeira e F para falsa. Aqui diz o seguinte: a fração 2 sobre x mais 3 existe se x for diferente de menos 3. Sim, verdadeiro. Né? O x pode ser qualquer valor aqui nessa fração, mas ele não pode ser menos 3, porque se você colocar menos 3 mais 3 dá 0, vai ficar 2 dividido por 0, que não pode. Então, sim, verdadeiro. Essa fração vai existir para todos os valores de x, contanto que ele seja diferente de menos 3. Na B, essa fração existe se o a for diferente do 3. Essa, em partes, ela é falsa. Aí você, professora, por quê? Se você fizer 3 ao quadrado aqui, não pode. Mas existe outro valor que não pode. Certo? Essa é falsa, porque existem dois valores que não pode colocar aqui, ó. Vou mostrar a vocês, ó. O 3 não pode, porque se você botar 3 ao quadrado, vai ficar 9 menos 9, vai dar 0 aqui embaixo, não pode. Mas o A também tem que ser diferente de menos 3. Porque se você colocar menos 3 ali, ó, menos 3 ao quadrado, menos 9 aqui embaixo. Menos 3 ao quadrado dá 9, vai ficar 9 menos 9, que dá 0. Então, essa fração existe se o verdadeiro, né? A afirmação verdadeira seria o seguinte, que essa fração existe se o A é diferente do 3 e também diferente do menos 3. São os dois valores que não podem ser colocados aqui. A C afirma que essas duas frações são equivalentes. Vamos checar se é equivalente.
Ou você pega essa fração aqui e multiplica para chegar nessa, ou pega a fração que é maior e simplifica para ver se ela fica igual a essa daqui. Então, vamos pegar essa maior e vamos simplificar ela para ver se ela fica como essa daqui. Então, temos x ao quadrado, xy, aí embaixo temos x ao quadrado menos y ao quadrado. E em cima, nós podemos colocar o fator comum em evidência, que é o x. Ó. X ao quadrado dividido por x dá x. Xy dividido por x sobra o y. E esse de baixo é um produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Perceba que vai ficar x menos y vezes x mais y. Simplificando, esse e esse, vai sobrar x sobre x menos y. Então, confere, essas duas frações aqui são equivalentes, verdadeiro. E a D diz, a fração m sobre m menos n só é um número real se m for igual a n. Falso. É justamente o contrário. Isso aqui só vai dar certo, né? Essa fração só vai dar certo se m for diferente do n. Porque se ele for igual, né, m tem que ser diferente do n. Porque se ele for igual, m for igual a n, m menos n vai dar zero. Não existe divisão por zero. Aqui embaixo não pode ser zero. Então, a afirmação correta seria dizer que essa fração só é o número real se m for diferente do n. A 2 pede para você corrigir as afirmações falsas da atividade 1, que eu já corrigi junto com vocês, conforme aqui a gente foi resolvendo. A B, a forma correta seria se A for diferente de 3 e A for diferente do menos 3. E a F seria verdadeira se aqui fosse M diferente do N. A questão 3 diz, complete as expressões a seguir de modo que as frações sejam equivalentes. Então, perceba, o numerador é o que está faltando, então eu vou observar o denominador. Perceba que o do 3, para chegar no 12, será necessário a gente multiplicar por 4. Do A ao quadrado, para chegar no A elevado a 4, perceba que vai ser necessário multiplicar por A ao quadrado, né? Porque mantém a base, somos expoentes, aí 2 mais 2 vai dar o 4. E o x, perceba que para sair do x elevado a 1 e chegar no x ao cubo, nós vamos precisar multiplicar por x ao quadrado. Mesmo esquema, porque mantém a base, somos expoentes, aí 2 mais 1 vai dar 3. Então, eu descobri aqui o número que é necessário multiplicar em cima e embaixo para obter essa outra fração. Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por 4a ao quadrado, x ao quadrado. A multiplicação de baixo nós já sabemos, vai dar essa aqui. Agora, multiplique em cima para você obter o número que está faltando. 7 vezes 4 dá 28. Aí, ó, a ao cubo vezes a ao quadrado, você mantém a base e somos expoentes. 3 mais 2, 5. E o x, você tem x elevado a 1 e x ao quadrado. Aí, 1 mais 2, 3. Pronto, conseguimos obter a fração equivalente. Só observando dá para fazer. Por exemplo, aqui está faltando o numerador, então vamos observar o denominador. Perceba que desse para chegar nesse, o que foi feito? Foi multiplicado por 3. Percebem, ó? 3x e 3 vezes 1, 3. Então, nós vamos precisar vir aqui em cima e multiplicar por 3 também. Aí, 2 vezes 3 dá 6, então vai ficar 6x sobre 3x mais 3. Pronto, encontramos a fração equivalente. Na C também está faltando o numerador, então vamos observar o denominador. Perceba que o denominador, esse, para virar esse, simplesmente foi multiplicado por A. Percebem, ó? A vezes A é A ao quadrado e A vezes 1 é A. Então, nós vamos precisar vir aqui em cima e multiplicar por A também. Aí, veja só, 4A vezes A vai dar 4A ao quadrado, mais 4 vezes A, 4A.
Então, com observações simples, né, do que muda de uma fração para outra, nós conseguimos obter a fração equivalente. Escreva uma fração equivalente a cada fração a seguir, de modo que as duas frações de cada item tenham o mesmo denominador. Então, veja só. Aqui tem 2y e aqui tem um y. Então, para deixar essa fração com o mesmo denominador dessa, eu vou simplesmente multiplicar por 2 em cima e embaixo. 2 vezes 2, 4, vamos ficar com 4a. E embaixo, 2 vezes y, 2y. Perceba que agora nós temos duas frações algébricas com o mesmo denominador. Aqui, gente, nós temos 1 sobre x e 1 sobre a. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a mesma estratégia que eu uso com números. Esse x eu vou vir nessa fração e vou multiplicar por x em cima e embaixo. Aí vamos ficar com x, 1 vezes x, x, e a vezes x, ax. E vou vir aqui na outra fração, vou pegar esse a e vou multiplicar na outra fração, Aí a vezes 1 dá a, e a vezes x dá ax. Então, perceba que eu obtive duas frações equivalentes a essas duas, mas com o mesmo denominador. Aqui, gente, veja só. Os denominadores são x ao cubo, x e x ao quadrado, e x ao cubo. Essas duas que já estão com x ao cubo, eu não vou fazer nada. Vou deixar x ao cubo. E as outras eu vou tentar deixar com x ao cubo também, para ficarem com o mesmo denominador. Então, perceba, nessa aqui tem x, eu vou colocar aqui do lado. Nessa que já tem o x, eu vou multiplicar por x ao quadrado em cima e embaixo. Então, a equivalente a 4 sobre x será 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. E x vezes x ao quadrado, x ao cubo. E essa outra fração que está faltando, que é 1 sobre x ao quadrado. Para que o denominador vire x ao cubo, eu vou multiplicar por x. Sempre fazendo em cima e embaixo. 1 vezes x dá x, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Então, veja que encontramos três frações equivalentes a essas aqui, mas que possuem o mesmo denominador. AD, nós tínhamos SS. Perceba que a única diferença desse denominador para esse é que esse aqui está multiplicado por 2. Então, eu vou vir nessa fração aqui, a primeira fração, vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Vamos ficar, 2 vezes 2 é 4, e aqui embaixo 2 vezes x é 2x, e 2 vezes 1 é 2. Ficamos, então, com duas frações algébricas de mesmo denominador. Por hoje é só, pessoal. Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.